Vasco estaria negociando com o primeiro reforço para 2025. Se trata de um meia com bastante qualidade. Vamos falar também sobre a reestruturação da Vasco SAF. A gente tem novidades para poder passar aí para vocês. O Vasco que deve deixar o regime centralizado de execução. A gente vai explicar tudo para vocês. E o jogo que vai acontecer segunda-feira entre Vasco da Gama e Bahia, jogão de bola que pode deixar o Vasco muito perto da Copa Sul-Americana. E, claro, a gente vai falar aqui de dois atletas do Vasco que foram convocados para a seleção brasileira. Então, bastante conteúdo para poder passar para vocês. Aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Você que está descontente com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, por favor, se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa família vascaína. Vamos começar falando aqui sobre os atletas que foram convocados pelo Ramon Menezes. Isso mesmo. O Felipe Gabriel e o Ryan foram convocados aí para a seleção sub-20. O técnico Ramon Menezes anunciou ontem, sexta-feira, os 23 nomes que foram convocados para um período de treino lá em Teresópolis, em novembro, na Granja Comari. Os nossos dois ativos, o nosso bravo Ryan e o Felipe Gabriel, estarão aí entre os jogadores selecionados. Bom, meus amigos, e Vasco da Gama e Bahia? Um jogo que o Vasco da Gama pode fincar a bandeira de uma vez na Copa Sul-Americana. Isso mesmo. O Vasco, que praticamente não corre mais riscos de rebaixamento, pensa numa competição internacional. Agora, não vai ser fácil. O Paiva vai ter que quebrar muito a cabeça, porque sem Vegete e sem Hugo Moura, talvez hoje os dois melhores jogadores da equipe do Vasco, o Vasco vai ter muita dificuldade. E pelo que a gente viu no treinamento de ontem, e pelo que a gente está vendo aí do treinamento que acontece nesse exato momento lá no CT Moacir Barbosa, o Esforza deve substituir o Hugo Moura, né? E existe uma dúvida ali com relação à situação de quem substituirá o Vegete. Provavelmente vai ser um cria da base, ou o Ryan ou o GB. Então, o Vasco provavelmente será escalado com Léo Jardim no gol. Há uma dúvida ali entre PH e Puma. Você, torcedor do Vasco, iria com quem na lateral? João Vitor e Léo Pelé, Piton, Esforza, Cocão, Coutinho. Ontem treinou como titular, apesar de muita gente estar pedindo Paí. Você entraria com Coutinho ou com Paí? Emerson Rodrigues, né? O nosso Maxime podendo aparecer lá na ponta e o Ryan ou o GB. Esse é o time do Vasco da Gama. Perfeito? Agora a gente fala aqui sobre essa situação da reestruturação da SAF. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama ingressou com uma ação cautelar e mais um pedido lá na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas para evitar penhoras. Isso mesmo. Isso significa dizer que o Vasco deverá sair do regime centralizado
de execuções. A gente sabe que todas as ações do Vasco da Gama hoje estão centralizadas na quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde o Vasco destina 20% da sua receita bruta todos os meses para poder ir pagando os credores, perfeito? Agora, o Vasco está enxugando gelo, porque o Vasco manda 20% todo mês, mas a taxa de juros está muito alta e o Vasco pouco amortiza essa situação. Dito isto, o Vasco aí estuda ingressar com um pedido de recuperação judicial, tá? Cada vez mais maduro, para quê? Para que o Vasco possa conversar, fazer um plano aí para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e conversar com o credor a credor de forma individual para que o Vasco tenha condições de abater essa dívida sem pagar aí os juros. Bom, agora a gente passa aqui uma informação que a gente obteve na parte da manhã. A gente provavelmente vai ter uma reformulação gigante desse time do Vasco da Gama. Isso mesmo. Muitos jogadores vão deixar o Vasco, né? Outros jogadores vão chegar aí de empréstimo, como é o caso do Aureliano e do Capasso. A gente sabe também aí que alguns jogadores deverão ser vendidos aí para o Vasco ter condições de contratar mais jogadores aí. E a gente tomou conhecimento que o Vasco tem interesse no jogador do Fortaleza, jogador lá cria do Boca Juniors, e também passou lá pelo River Plate, o Pochettino, meia, bom jogador, está se destacando nesse campeonato brasileiro. Então, o Vasco tem interesse na contratação do Pochettino, certo? É uma negociação aí que a gente sabe que não é fácil. Tem outros clubes brasileiros aí interessados nesse jogador aí que está sendo um dos destaques aí do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Daí eu pergunto para vocês, vocês acham o Pochettino um bom jogador? Laureano, mas a janela está fechada, mas já está todo mundo trabalhando aí para reforçar o elenco, certo? Todo mundo já está trabalhando, porque faltam aí um mês e meio para acabar o Campeonato Brasileiro. O planejamento começa desde agora, um pouquinho podendo pintar aqui no Gigante da Colina. Isso mesmo. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.